Aleluia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, desculpa ou transformação. Deus nos criou com livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio, todos nós. Deus nos criou assim. Mas o nosso livre-arbítrio, nosso poder de escolha, ele tem gerado o quê? Uma desculpa ou ele tem gerado uma transformação na nossa vida? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, em nome de Jesus. Desde o Éden, o Senhor nos criou com livre-arbítrio. Deus não fez marionetes. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, fala, Deus não criou marionete. Você sabe o que é marionete? Geralmente as professoras da salinha sabem, né? As professoras do Paz Kids. Marionete é aqueles bonequinhos que você coloca as linhas e aí conforme você vai mexendo, eles vão mexendo, né? Então Deus, Ele não nos criou como marionetes. Eu quero que você faça isso agora, você vai fazer. Eu quero que você faça assim. Não, Deus nos deu o poder de escolher. Deus nos deu o livre-arbítrio. Isso é muito lindo. Porque aquele que poderia governar sobre nós e não teria problema nenhum. Porque para mim, irmão, seria melhor Deus me governar completamente. Eu confesso para você, essa carne aqui atrapalha muita gente. O nosso querer governar muitas vezes atrapalha muita gente. Mas Deus não fez isso. Deus não fez isso. Ele falou, eu vou criar você e você vai ter liberdade de escolha. Mas a tua escolha é uma semente. Diga assim, a minha escolha é uma semente. Então, como eu decido, a decisão da semente que eu decido, que eu escolho, eu vou receber uma colheita mediante ela. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Então, no Éden, Deus nos criou com livre-arbítrio. O primeiro nível de governo na nossa vida é sobre nós mesmos. O primeiro nível de governo na sua vida é sobre você mesmo. Você precisa se governar, você precisa. O que é o livre-arbítrio? Então, é a capacidade que o ser humano tem de tomar decisões e escolher suas próprias ações de forma autônoma, guiado pela própria vontade e sem determinações externas absolutas. O livre-arbítrio vira desculpa. Quando é, pastora Aline, que o livre-arbítrio, ele vira desculpa? Ele vira desculpa quando é usado para fugir da responsabilidade. Eita Jesus! Quando ele é usado para fugir da responsabilidade, pelas consequências das nossas escolhas, ou para justificar o egoísmo, a omissão e a injustiça. Olha só, o poder do livre-arbítrio e da desculpa. Em vez de ser uma ferramenta de liberdade e maturidade, ele passa a ser um escudo psicológico ou retórico. Se usarmos do livre-arbítrio dado por Deus com responsabilidade e maturidade, certamente colheremos transformação. Quem quer viver transformação? Quem quer colher transformação? Diga assim, eu preciso usar livre-arbítrio com responsabilidade e com maturidade. Então, a primeira passagem que nós vemos aqui, não poderia ficar de fora, é justamente Gênesis 3, do 9 ao 13, que vai falar assim, ó. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, eu creio que vai estar aqui no telão, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, aonde é que você está? O homem respondeu, eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou, e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse, a mulher que me deste para ser a minha companheira, me deu fruto, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, por que você fez isso? A mulher respondeu, a cobra me enganou e eu comi.
Você percebe a desculpa? Eles arrumaram uma desculpa. Quem sabe esse diálogo poderia ter terminado no versículo 11, quando Deus faz a pergunta: você comeu daquilo que eu falei para você não comer? Adão poderia ter dito: eu comi. Eu comi. A mulher poderia ter dito: eu comi. Não é óbvio, não é fácil essa resposta. Mas o que eles fizeram? O que muitas vezes nós fazemos todos os dias. Eles começaram a culpar. Começaram a culpar, arrumar desculpa. Foi a mulher, né? O homem foi a mulher. Foi a minha esposa, né? A esposa, foi meu marido. Eu estou assim por conta de você, viu? E aí começaram aquele jogo de empurra. Foi você, foi você. É porque a serpente não estava podendo falar mais. Senão ela ia falar assim: não fui eu não. Foi o demônio que tomou conta de mim. Mas você percebe o quanto isso atrapalha a nossa transformação. Não ser honesto. Em Gênesis ainda, capítulo 4, versículo do 6 a 8, Gênesis 4, do 6 a 8, vai falar sobre Caim. Eu gosto muito como Deus fala com Caim aqui nessa passagem. Vai dizer assim, no versículo 6. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Pergunta para o irmão que está do seu lado: você está com raiva, irmão? Tem gente que tem uma raiva de vez em quando. Eu estou com raiva. Deus perguntou para Caim: você está com raiva? Por que você anda carrancudo? Olha para o irmão que está do seu lado e vê como é que está o rostinho dele. Se ele está feliz, se ele está uma cara de crente alegre, cheio do Espírito Santo, se ele está carrancudo. Já vai fazer uma oração por ele aí, em nome de Jesus. Olha como é que Deus conversa com ele. Por que você anda carrancudo? É lógico que essa é a versão da linguagem de hoje, né? É uma versão mais, como eu posso dizer, mais jovem, de fácil entendimento. E Deus continua: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Opa! Se tivesse feito o que é certo, você estaria... Então quer dizer que a tristeza vem muitas vezes de nós fazermos coisas erradas. E aí Deus continua conversando com ele. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta. O pecado ainda não tinha entrado, ele estava na porta. E por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo. Ele deu a brecha. Ele ficou triste porque Deus não aceitou a oferta dele. Ele ficou carrancudo, ele ficou irado, e ele começou a culpar o irmão dele, e pensar: Deus não recebeu a minha oferta, porque o meu irmão também fez isso. Ele começou a criar ódio, raiva do irmão, em vez de assumir a responsabilidade de dizer: realmente, eu não entreguei a Deus a minha primícia perfeita. Realmente, eu entreguei para o Senhor aquilo que talvez era resto, aquilo que era o pior. Eu não separei de todo o meu coração. Olha isso. E aí Deus continua falando para ele: ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão, já no próximo versículo: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Então, olha só. Ele matou o irmão, ele chegou, o pecado que estava na porta dele batendo, ele foi lá e abriu a porta. Entra! Matou o irmão dele. Então, queridos, isso é o poder de uma escolha. Ele tinha o poder de escolher: eu não vou matar o meu irmão. Eu fiquei irado, eu fiquei nervoso, eu errei até aqui, mas eu vou consertar as coisas, Deus falou comigo. Deus está falando que não é assim. Quantas vezes Deus fala: não é assim, e a gente continua insistindo? Deus está falando: não vai por esse caminho. Deus está falando: não faça assim. E a gente continua quebrando cabeça. A gente continua dando murro em ponta de faca. A gente continua indo para frente. Foi o que aconteceu com ele. Ele se tornou o primeiro assassino da Bíblia. A Bíblia vai falar também, eu não mandei aí para os meninos, Mateus 25, 24 e 25. Se você puder, abra a sua Bíblia.
Mateus 25, versículo 24 e 25, vai falar do empregado. Ouça bem aí. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja aqui está o seu dinheiro. Olha só esse servo, olha a desculpa dele. Aquele senhor já estava honrando 2 servos que tinham ido, multiplicado os talentos, multiplicado os recursos, e eles estavam sendo abençoados, e aquele senhor estava retribuindo. Aí ele chega nesse que ganhou um só. A Bíblia dá o exemplo de 5, 2 e 1, se eu não estou enganada. E quando o Senhor vai chegar ali para perguntar para ele: e aí, o que você fez com o dom que eu te entreguei? O que você fez com os valores que eu te entreguei? O que você fez com isso aqui que eu te entreguei? E aí ele vai começar a dar desculpas. Ele vai culpar o próprio Senhor. Irmãos, nós passamos por situações na nossa vida muitas vezes que a gente quer culpar até Deus. Há quanto tempo eu estou indo no culto de celebração? Há quanto tempo eu estou no live? Há quanto tempo? Deus, o Senhor não está me ouvindo? Deus, o Senhor não vai fazer? Deus. A pessoa fica com raiva até de Deus. Tem um livro com o tema Decepcionados com Deus. É verdade, irmão. E aí ele começou a falar: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Eu fiquei com medo e por isso eu escondi o seu dinheiro na terra. Meu querido, Deus não quer que você tenha medo dele. Deus nunca quis que nós tivéssemos medo dele. Deus quer que nós tenhamos temor dele. É muito fácil quando a gente olha para os nossos filhos. Você não quer que seu filho tenha medo. Ai, eu estou com medo do meu pai. Recentemente lançou o filme do Michael Jackson, né? E ele fala sobre o medo que ele tinha do pai. Quem aqui assistiu? Quem vai assistir? Ele fala, não no filme, mas nas entrevistas ele falava que ele tinha muito medo do pai. Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Deus quer que nós venhamos ter temor, porque o medo... A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora o medo. O medo atrai demônios, você sabia disso? O medo atrai demônios. Não tenha medo. Não tenha medo de nada, meu irmão. Nada. Porque a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. O Senhor te guarda. Amém? Mas ele fez isso, ele teve medo, e ele escondeu o dinheiro na terra, e ele fez uma desculpa, né? Nós enxergamos mais uma vez uma desculpa. Nós vamos falar agora sobre João capítulo 5. João capítulo 5, do versículo 1 ao 14, vai falar do paralítico. O paralítico no tanque de Betesda. Se você tiver com a sua Bíblia, eu quero muito que você abra aí. Você pode meditar nessa palavra durante essa semana. Evangelho de João, capítulo 5. Vai falar sobre esse paralítico aqui. E nós vamos percebendo como é que ele age no decorrer dessa cura. Jesus foi ali só para curar esse homem. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Deixa eu ler aqui, perdão. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama, aqui está Betesata, mas é tanque de Betesda, tá? Versículo 3. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos, esperando o movimento da água. Eles estavam esperando. Porque de vez em quando o anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. O tanque perfeito, né? A água perfeita. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos.
Fala assim comigo, 38 anos. E Jesus viu o homem deitado e sabendo que o fazia todo esse tempo, que ele era doente, perguntou, você quer ficar curado? É uma pergunta simples, né? Uma pessoa 38 anos doente. Imagina você, 38 anos doente. Aí alguém te pergunta assim, você quer ficar curado? O que você ia responder? O que você ia responder na hora? Quero, é fácil a resposta. Mas nós vamos ver o que ele respondeu, vamos lá. Ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque enquanto a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Claro, ele era paralítico, né? Acabou? Então Jesus disse, levante-se, pegue a sua cama e ande. Olha só aqui que Jesus já foi bem direto, você quer ser curado? Aí ele começou a dar um monte de desculpa. Jesus chegou nele e falou assim, levanta, pega a tua cama e anda. Vamos lá, continua. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso os líderes judeus disseram a ele, hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu, repetiu, né? Isso aconteceu no sábado. Só o versículo 14, coloca para mim aí. Olha lá o 14. Fala assim, mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele, escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. Olha só, você viu como é que esse homem começa a dar desculpa, a achar culpados? Ele estava ali há 38 anos, ele estava sofrendo. Não tinha só aquele homem ali, tinha vários. A Bíblia fala que tinha uma multidão ali de doentes, de todo tipo de doença. Aquele era um tanque, aquele era um lugar de adoração também do povo romano. Eles construíram aquele ambiente para reservatório de água, mas depois eles começaram a adorar ali o Deus da cura, os deuses que eles tinham. Por isso que aqueles enfermos se acumulavam ali naquele lugar, porque ali eles também ofereciam a sua adoração a deuses estranhos. Por isso Jesus vai ali para usar aquele homem como exemplo e para dizer, a cura neste lugar não está na água, a cura neste lugar não está na mentira, porque não tem anjo que desce aqui, essa água não cura. Eu vim aqui para dizer que quem cura sou eu. E Jesus chega lá e pergunta para ele, você quer ser curado? E ele poderia ter dado um salto e dito, eu quero ser curado, Jesus. É isso que eu estou esperando todo o tempo da minha vida. Mas você percebe que tem gente que ele gosta de ter como é que eu posso dizer? Um problema de estimação. Ele gosta de ter uma dificuldade de estimação. Já viu aquela pessoa que você vai conversar com ela, ela nunca está bem? Ela nunca está na bênção, ela sempre ela tem uma coisa ruim para contar. Ela sempre, ela tem que ganhar. Se uma fala uma coisa ruim, ela tem que falar uma mais ruim ainda para mostrar que ela está pior do que o outro. É uma concorrência. Quem está na pior, mais na pior ainda. Você já viu isso, irmão? Esse homem, eu não tenho, toda vez que eu vou descer lá, e é muito íngreme essa descida. Realmente, humanamente falando, ele não ia ser curado, não. E ele estava lá, mas quando ele teve a oportunidade, ele começou a dar desculpas, a inventar conversa, a colocar a culpa no outro. Não tem ninguém para me ajudar. Assim somos nós muitas vezes. Não tem ninguém que me ajuda. O pastor não me ajuda, o irmão de tal não me ajuda, a minha discipuladora não me ajuda, fulano não me ajuda. O poder de decisão Deus colocou sobre a tua vida.
o poder de ter fé, o poder de ler a Bíblia todo dia, eu não posso ler por você, o poder de orar todo dia, eu não posso orar por você, ter intimidade com o Espírito Santo, eu não posso fazer por você, ter comunhão com Deus e ouvir a sua voz, amém, você está aqui, você está recebendo, mas Ele tem livre acesso sobre a tua vida. Ele quer falar com você face a face. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Deus estava dizendo, não há mais separação entre mim e você. Você pode entrar no Santo dos Santos, você pode me adorar, você pode ter um relacionamento comigo, você pode ser íntimo comigo. Eu tenho você como meu escolhido. Você não é mais um estranho diante de Deus. Você é íntimo de Deus. Diga assim, eu não sou mais estranho diante de Deus. Eu sou íntimo de Deus. E a minha pergunta para você hoje é, preste bem atenção. Quem é que você está culpando? Feche os seus olhos assim por um segundo. E diga assim, quem é que eu estou culpando? A quem eu estou culpando? Preste atenção aqui. A transformação da nossa vida está em parar de culpar. A transformação na nossa vida está em parar de achar bode expiatório. A transformação na nossa vida está em nós assumirmos a responsabilidade de dizer, o que eu fizer a partir de hoje vai ser uma semente para que eu colha transformação, vitória, milagre, bênçãos e conquistas. Amém? Assumir a responsabilidade muda tudo. Entender que tudo que acontece nos empurra para a transformação. Isso muda tudo. Querido José, nós sabemos do sofrimento que José passou. Foi um sofrimento terrível. Mas sabe o que José vai dizer para os irmãos dele? Sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, não fiquem tristes não. Não fiquem se culpando não. Porque o que vocês fizeram comigo cooperou para que hoje eu estivesse aqui, sendo governador de toda a terra do Egito. Eita, glória a Deus! Ele poderia, meu irmão, ter agido com vingança. Ele poderia ter expulsado os irmãos. Mas ele entendeu o propósito, ele não ficou culpando. Ele entendeu, se eu estou aqui, se eu passei na escravidão, se eu passei na cadeia, se eu passei num lugar e no outro, é porque Deus tinha um caminho para me chegar onde Ele queria que eu chegasse. Tem um lugar que Deus quer que você chegue na sua vida. Tem um lugar que Deus quer que você chegue, e este lugar é extraordinário. Levanta sua mão direita para o céu e diga assim, o lugar que Deus quer que eu chegue é extraordinário. José não culpou. Ele liberou aquele fardo dos irmãos e disse, Deus tinha um propósito de eu estar aqui hoje. Deus queria que eu estivesse aqui. Eu já falei muito sobre essa história, eu gosto de Nabal e Abigail. Nabal, ele tem uma atitude errada com Davi. Davi vai determinar matar todos os seus filhos homens e acabar com a sua descendência. Mas Abigail, sendo esposa de Nabal, ela não vai esperar a destruição chegar na sua casa. Ela vai tomar uma atitude e ela vai tomar a frente daquela situação e ela vai resolver, levando a Davi ofertas, pedindo perdão, levando justamente aquilo que Davi estava pedindo para o seu esposo Nabal, e ela vai aplacar a ira, ela vai aplacar aquela situação de morte e ela vai trazer vida para a sua casa. Ou seja, Abigail, ela foi um agente de transformação na sua casa e na sua família. A Bíblia fala que depois de um tempo, Nabal morreu. Nabal morreu e aquela mulher se tornou esposa de Davi. Abigail se tornou esposa de Davi.
Por quê? Porque ela foi uma agente de transformação. Deus honrou a vida dela, Deus honrou Abigail. Lá em Deuteronômio 30:19 vai falar assim, ó. Olha Deus falando: neste dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Olha Deus falando: eu vou colocar diante de você a morte, a vida, a bênção e a maldição. Mas o que ele fala? Escolhe a bênção, escolhe a vida, escolhe a santidade, escolhe a fé, escolhe a cura, escolhe a libertação, escolhe a fidelidade, escolhe o amor, escolhe a restauração, escolhe a transformação, escolhe o que é bom para você, escolhe aquilo que vai ser bênção na tua vida. Josué 24:15, na parte B do versículo, ele vai falar: porém eu e minha família serviremos Deus o Senhor. Aleluia. Ele está falando com várias famílias, com vários líderes de família. Ele não vai falar assim: olha, vocês também têm que servir a Deus junto comigo. Não. Ele fala: olha, vocês, eu não sei quem vocês vão servir. Eu não estou aqui para determinar quem vocês vão servir. Mas ele fala assim: o meu poder de escolha como sacerdote da minha casa, o meu poder de escolha como general do exército de Deus é: eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu pergunto: quem que a tua casa vai servir hoje? Quem que a tua casa vai servir? Você pode levantar as suas mãos e dizer: eu e a minha casa. Não, mas diga mesmo com fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos aqueles da tua família que não estão aqui, eles virão em nome de Jesus. Eles virão para Jesus, para a glória do nome dEle. Então, queridos, a Bíblia, ela fala desse poder de escolha e da desculpa na transformação da nossa vida. O cego Bartimeu, ele decidiu gritar. Zaqueu decidiu subir na árvore. Paulo decidiu resignificar a sua história e fazer muito mais no reino que fora dele. Jesus transformou a nossa história. Você nunca vai ver Jesus culpando ninguém. Você nunca vai ver Jesus dando desculpa para nada. Jesus, ele assumia a responsabilidade de filho de Deus. Paulo assumiu uma responsabilidade. Até aqui eu fui instrumento de desonra. Até aqui eu fui instrumento para desonrar a Deus, envergonhar o Evangelho. Até aqui eu fui, irmão. E ele se levantou como o maior apóstolo da história. O homem que mais investiu no reino de Deus. Você sabia disso? Quando você pega a história da igreja e vê aonde que Paulo viajava, para onde ele ia a pé, ele ia montado no burro, ele ia, meu irmão, ele dava um jeito, ele tirava dinheiro do bolso. Ele fala: eu fiz tenda, eu fazia tendas para não ser pesado para vocês. Ele andava quilômetros e quilômetros, dias e dias, viajando pelo Evangelho, pregando o Evangelho, se gastando, se deixando gastar pelo Evangelho. Ele fez muito, muito mais, humanamente falando, que os próprios discípulos que andaram com Jesus. Então Paulo, ele não ficou com desculpa. Ele não ficou com desculpa. Ele foi um agente de transformação na sua história e na história de outras pessoas. Queridos, é uma luta do fruto do Espírito com a obra da carne. É uma luta, todos os dias. Todos os dias a nossa carne, ela não é transformada, a nossa carne não nasceu de novo. Ela quer as coisas que nos separam de Deus. Mas o Espírito é aquele que nos aproxima do Senhor. O fruto do Espírito: o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a pureza. As coisas que não provêm de Deus, as obras da carne: prostituição, lascívia, dissensão, facção, bebedice, glutonaria. Tantas coisas que são obra da carne, que são destruição para a nossa vida.
mas nós precisamos andar no fruto do Espírito. Não podemos dar desculpas e ser agentes de transformação ao mesmo tempo. Não tem como nós sermos pessoas que dão desculpas e sermos ao mesmo tempo agentes de transformação. Nós precisamos decidir, ou eu dou desculpa, ou eu sou um agente de transformação. Na minha vida e na vida das pessoas à minha volta. Benjamin Franklin, deve ser isso. Associam essa frase a ele. Quem é muito bom em desculpa, ele não é bom para mais nada. Quando eu sou muito bom em dar desculpa, eu não vou conseguir ser bom em mais nada. E é isso mesmo. Não tem como eu ser um agente de transformação se eu sou uma pessoa que culpa outras pessoas. Se eu sou uma pessoa, meu irmão, que não toma posse de quem eu sou em Cristo Jesus. Pastora, mas eu tenho dificuldade. Então, preste atenção aqui. O que eu preciso? O que eu preciso para me fortalecer nas decisões que eu vou tomar? O que eu preciso para mim saber? O que eu preciso fazer na minha vida para agradar a Deus, para estar de acordo com a vontade de Deus? A Bíblia diz, Romanos 12:1. Renovai, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que eu transformo a minha mente? Ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, orando, jejuando, clamando ao Senhor, mas principalmente ouvindo, porque a verdade, ela liberta a nossa vida. A verdade, ela transforma a nossa vida. Aleluia. Pastor, e as tentações? O que eu faço com as tentações? Para a gente encerrar, lá em Tiago capítulo 1, deixa eu abrir aqui no meu celular, que é a mesma tradução. Tiago capítulo 1. Olha o versículo 13 aí. Tiago 1,13, fala assim, ó. Quando alguém for tentado, não diga. Preste atenção. Queridos, todos nós somos tentados. Você está sendo tentado? Todos nós somos, todos os dias. Inclusive, somos tentados a dar desculpas e continuar na mesma vida, que só traz derrota para nós. Jesus falou para aquele homem, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Pastora, mas todas as enfermidades estão ligadas a pecado? Não. Aquele homem era uma pessoa específica. Jesus disse claramente para ele, você está assim porque você pecou. Então sai desse pecado para que você não sofra algo ainda pior na sua vida. Mas o pastor fala muito isso, a pastora, a gente não pode impedir o passarinho de pousar na nossa cabeça, né? Ele vem e ele pousa. Agora, fazer um ninho já é completamente diferente. É disso que Tiago vai falar aqui. Tiago 1,13 fala assim, quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Versículo 14. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Ou seja, o erro de eu não viver o livre-arbítrio segundo a vontade de Deus, o erro de eu não viver uma vida no Espírito, de eu não viver uma vida sabendo quem eu sou em Deus, sabendo o que Cristo fez por mim na cruz, o preço que Ele pagou e as transformações que isso gera na minha vida. Olha o que Ele está falando. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. O que a gente entende disso? Que a tentação vem por conta de uma fraqueza da nossa carne. Forte isso. O diabo, ele fica sondando a gente, irmão. Ele tem tempo para isso. Ele fica 24 horas olhando para você, para descobrir sua fraqueza. Ele fica 24 horas ali, ó.
olhando o seu olhar. A Bíblia fala da concupiscência dos olhos. Ele fica ali lançando setas na sua mente para ver se você vai reagir a um pensamento. Você vai reagir a um desejo, que a Bíblia também fala da concupiscência da carne. A Bíblia fala da soberba da vida. Ele fica olhando para ver se você é uma pessoa gananciosa, se você é uma pessoa soberba, arrogante. E ele fica ali vigiando e agindo para perceber qual é a tua fraqueza. Se a tua fraqueza é roubo, se a tua fraqueza é prostituição. Pastor, eu estava aqui com meu celular do nada não, irmão. O diabo viu alguma coisa. Ele estudou alguma coisa. Ele é assim. Ele ficou olhando. Ele falou para Deus: você ouviu o seu servo Jó? Como assim Deus não viu o servo Jó? Deus estava vendo Jó. Mas o que ele quis falar para Deus? Eu estava de olho no Jó, viu? Mas é o diabo, pastora? Não. O diabo se aproveita do quê? Do que ele se aproveita? Do nosso mau desejo. Do nosso mau desejo. E o versículo 15 fala assim: então esses desejos fazem com que o pecado nasça. Olha isso. Esses desejos fazem com que o pecado nasça. Isso é muito forte. Fala assim: o pecado não vai nascer na minha vida, não. Vai, irmão? Oxe. Fala assim: na minha vida, não. O pecado não vai nascer, não. A Bíblia diz, irmão, como que você pode viver para o pecado? Romanos. Como que você vai viver para o pecado, você que já morreu para ele? Você já morreu para o pecado, irmão. Agora você vive para Deus. Você não vive mais para o pecado. E ele está falando, então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz o quê? Morte. Fala, pastor, será que eu estou vivo? Mas a Bíblia está falando muito mais de uma morte espiritual. Aí você fala: mas por que eu estou no louvor? O louvor está lá e a glória está descendo, o fogo está caindo, né? Está igual pintinho, né? Estou sentindo nada. Estou sentindo mãozinha, estou sentindo pé. A palavra, não estou sentindo nada. Está acontecendo nada. Por quê? Às vezes a pessoa está morta espiritualmente. Está morta espiritualmente. E ele termina no 16. Não se engane, meus irmãos. Meus queridos irmãos. Não se engane. Então, queridos, decida hoje. O louvor pode subir. Decida hoje a usar o teu livre-arbítrio não mais como desculpa, mas como transformação na sua vida. Decida hoje: Senhor, eu decido viver uma vida que te glorifica. Eu decido me arrepender do meu pecado. A Bíblia fala: aquele que não tiver cometido pecado, que atira a primeira pedra. Jesus disse isso. Essa palavra hoje não é para tirar pedra em nós. Essa palavra é o Senhor dizendo: não importa se até aqui você fez más escolhas. Não importa se até aqui você usou desculpa. A partir de hoje você vai viver transformação. Escolha. Eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Eu coloco diante de você a morte e a vida. Escolhe a vida. Escolhe a bênção. Escolhe o milagre. Escolhe, meu irmão. Se arrepender, confessar. A Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Decida hoje. Por que eu ainda não vivi uma transformação no meu corpo? Isso vale para mim. Por que eu ainda não vivi uma transformação no meu corpo? Porque você ainda não decidiu. Por que você ainda muitas vezes de vez em quando cai no pecado? Porque você ainda não decidiu. Por que muitas vezes tem briga, discussão ainda dentro da tua casa, mesmo você sendo cristão? É porque você ainda não decidiu. Por que não tem mais um ambiente de oração, de intimidade com Deus na minha vida, na minha casa? Porque nós não decidimos.
Por que eu não estou pregando mais o Evangelho? Por que eu estou ganhando almas? Por que eu não estou fazendo mais no reino de Deus? Porque você ainda não decidiu. Decida hoje. Eu quero, Senhor, usar do meu livre-arbítrio, deixar de culpar, deixar de transferir responsabilidade, e eu quero ser um agente de transformação. Eu quero viver transformação. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus?